Palavra do dia 10. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, particularmente em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso de número 6, nós lemos assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Algumas pessoas têm muita dificuldade de compreender a soberania de Deus, a grandeza de Deus e o seu poder. Por isso, quando leem o verso de número 9, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, interpretam esse texto apenas em função das coisas que estão no porvir, na vida eterna, no céu. Ou seja, os olhos não viram, ouvidos não ouviram, o coração não compreendeu, não discerniu as coisas que virão depois que morrermos e estivermos no céu. Isso porque há uma tendência humana, e isso é comum, de avaliarmos Deus pelos nossos próprios critérios. Por isso, colocamos limites para Deus naquilo que Ele pode fazer, na sua capacidade de criar novas coisas, de mover-se de forma sobrenatural em nossas vidas, em nosso meio, na sua igreja. Enfim, há uma dificuldade muitas vezes de compreender que Deus pode fazer, Ele é poderoso e soberano para fazer qualquer coisa que Ele ainda não fez, desde que Ele queira. O único critério que nós temos para dizer Deus pode ou Deus não pode fazer é as Escrituras Sagradas, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que Deus jamais vai violar. Ele jamais fará alguma coisa que contrarie aquilo que Ele mesmo falou. Por isso nós podemos entender que Deus é capaz de fazer o que Ele quiser. E somente o Espírito de Deus conhece esses segredos de Deus, e somente o Espírito de Deus pode produzir essas coisas novas. Por exemplo, quando nós olhamos para a Bíblia no Novo Testamento, por exemplo, livro de Atos particularmente, nós descobrimos acontecimentos sobrenaturais que nunca tinham acontecido antes. Vemos línguas de fogo repartidas sobre cada um daqueles que estavam ali no cenáculo no dia de Pentecostes. Ora, isso nunca aconteceu. Se fosse no dia de hoje, alguém estaria dizendo: mas não está escrito, então não pode acontecer, Deus não pode fazer. Mas eu digo, naquele momento que aconteceu, não estava registrado, não estava escrito, ainda não tinha acontecido, mas Deus quis fazer algo novo. Nós podemos ver, por exemplo, a sombra de Pedro e os enfermos que estavam onde passava a sombra de Pedro, eles eram curados. E talvez alguns pudessem dizer, mas isso não é de Deus, isso não pode, como se Deus fosse limitado. Quando as pessoas pegavam aventais de Paulo e levavam e os enfermos eram curados, talvez nos dias de hoje alguém estivesse dizendo, mas isso não pode, Deus não faz isso, isso era lá de trás do tempo dos apóstolos. Mas eu digo, Deus é soberano, Ele faz o que quer, como quer, quando quer. No entanto, nós precisamos saber que não somos nós que determinamos o que Deus vai fazer. Ele mesmo determina aquilo que Ele quer fazer e Ele o faz da forma como quer fazer, no tempo que Ele escolher para fazer. Por isso, lembre-se sempre, é uma questão apenas de busca de Deus.
quando nós nos dedicamos a buscar a presença de Deus e a presença de Deus se torna real para nós, quando dedicamos tempo de exclusividade para estar com Ele e Deus começa a se manifestar na nossa vida, a vida de Deus na nossa vida, a vida do Espírito transbordando através de nós, então podemos ter a certeza de que acontecimentos sobrenaturais também ocorrerão. É isso que nós vemos na meditação de hoje. O fato de que nós podemos descansar em Deus e saber que Ele pode fazer coisas extraordinárias, e Ele pode, e Ele quer fazer, e Ele tem poder para fazer coisas que nunca foram vistas sobre a terra. E Ele pode fazer isso na vida daqueles que o buscam, porque o texto nos adverte, nos traz claramente que eu e você nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se o nosso coração está em Deus, tenha certeza de uma coisa: Ele tem coisas que você ainda não viu, coisas que os teus ouvidos ainda não ouviram. Ele tem coisas que o teu coração ainda não discerniu, mas são segredos de Deus. São aquelas pérolas preciosas das profundezas das águas de Deus. São aqueles tesouros escondidos, aquelas riquezas encobertas em Deus, que Ele tem preparado para aqueles cujo coração é inteiramente dele.